Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores histórias da física, contada pela perspectiva genial e, vamos dizer, bem particular de Richard Feynman, a grande síntese do eletromagnetismo. É uma jornada para a gente entender como duas forças que pareciam totalmente separadas acabaram revelando a verdadeira natureza da luz. E, para começar, nada melhor do que as palavras do próprio Feynman, né? Ele não via a descoberta de Maxwell como uma equação qualquer, perdida num livro. Para ele, foi um momento de puro drama, um momento que mudou completamente o jeito que a gente entende o universo. Então, para a gente sentir esse grama todo, a gente precisa viajar no tempo, lá para o século XIX. Naquela época, a física conhecia duas forças da natureza que eram assim superpoderosas, fascinantes, mas que eram vistas como coisas totalmente diferentes: a eletricidade e o magnetismo. Olha que interessante a diferença entre elas. A força elétrica era até familiar. Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem, tudo certo. Agora, a força magnética, essa era esquisita. Ela só agia em cargas que estavam em movimento. E pior, empurrava elas de lado, um comportamento, como dizia Feynman, bem peculiar. E aí chegamos na grande questão que tirava o sono dos físicos. Como é que essas forças funcionam através do espaço vazio? Sabe, essa ideia de ação à distância, como se uma força magicamente pulasse de um objeto para o outro sem tocar em nada, não soava muito científico. Parecia que faltava uma peça nesse quebra-cabeça. Era preciso uma ideia nova, um conceito para preencher esse vazio. E o Feynman, com aquela genialidade dele para explicar coisas complicadas, usou uma analogia super simples para tornar essa ideia, a ideia de um campo, totalmente intuitiva. Imagina o seguinte: duas rolhas de cortiça flutuando numa piscina. Ninguém vai tocar na segunda rolha diretamente. Em vez disso, a gente balança a primeira. O que acontece? A gente cria uma perturbação na água, certo? Essa perturbação na água é o campo. No nosso caso, as cargas elétricas criam uma condição no espaço ao redor delas. E o pulo do gato é o seguinte: esse campo não é só uma continha no papel, não. Ele é uma coisa real. Ele tem energia, tem momento, ele existe de verdade. E com isso a analogia fecha perfeitamente. A primeira rolha perturba a água e são as ondas na água que viajam e eventualmente movem a segunda rolha. As forças não agem do nada à distância, elas são transmitidas por esse meio, por esse campo eletromagnético. Ok, então com essa ideia de campos, os físicos tinham um conjunto de leis para a eletricidade e outro para o magnetismo. O próximo passo lógico era juntar tudo. Só que, quando tentaram, deu problema. Um problema sério. As leis simplesmente não batiam umas com as outras. Como o próprio Feynman descreve, a física estava numa sinuca de bico. As leis que eles conheciam eram mutuamente inconsistentes quando colocadas juntas. A matemática não fechava. Era como se a natureza estivesse se contradizendo. E é aqui que entra o herói da nossa história, James Clerk Maxwell. Ele olhou para essa inconsistência toda não como um erro, mas como uma pista, uma dica de que algo muito fundamental estava faltando ali. E a solução do Maxwell, foi de uma elegância, de uma simplicidade genial. Ele não jogou tudo fora e começou do zero. Ele percebeu que para tudo fazer sentido, ele precisava adicionar só um termozinho a mais nas equações. Um pequeno ajuste matemático. Só que essa pequena coisinha, esse ajustezinho, teve uma consequência, assim, bombástica. Esse conserto levou a uma previsão que ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando. Uma previsão que saiu direto da matemática. O que será que era? A previsão era de que existiam ondas de campos elétricos e magnéticos que se sustentavam sozinhas, viajando pelo espaço. Um campo elétrico variando criava um campo magnético, que por sua vez criava outro elétrico e assim por diante, se propagando para sempre. E as equações do Maxwell não só previram que essas ondas existiam, elas previram a velocidade exata com que elas viajariam. E o número que saiu dessa matemática toda foi esse aí: 186 mil milhas por segundo, ou pra gente quase 300 mil quilômetros por segundo. Um número que, era muito, mas muito familiar. Para qualquer físico do século XIX, esse número era inconfundível. Eles já tinham visto esse número antes num campo de estudo que não tinha nada a ver com a eletricidade. Era a velocidade da luz, que já tinha sido medida com uma precisão incrível. E aqui está o ponto central. Maxwell não se propôs a explicar o que era a luz. Ele só queria consertar uma inconsistência nas leis da eletricidade e do magnetismo.
E ao fazer isso, as equações dele previram ondas que viajavam exatamente na velocidade da luz. A conclusão era simplesmente inevitável. E assim, a gente chega na citação triunfante de Feynman. Maxwell tinha descoberto a verdadeira natureza da luz. A luz é uma onda eletromagnética. Duas forças que eram um mistério foram unificadas, e no processo explicaram um dos maiores mistérios de todos. Haja eletricidade e magnetismo e haverá luz. Mas essa história não acaba aí, não. Na verdade, essa grande unificação foi só o começo de tudo. Ela não só completou a física clássica, como também preparou o terreno para as duas maiores revoluções científicas que virão no século seguinte. Pensa só, as equações de Maxwell foram o ponto de partida tanto para a relatividade de Einstein quanto para o nascimento da mecânica quântica. Entender a luz como um campo eletromagnético foi a chave que abriu essas duas portas gigantes da física do século XX. E aí a história fecha um ciclo perfeito. A união das ideias de Maxwell com a mecânica quântica deu origem à eletrodinâmica quântica, a QED. É a nossa teoria super precisa de como a luz e a matéria interagem. E foi justamente pelo trabalho fundamental dele na QED que o nosso guia Richard Feynman ganhou o prêmio Nobel. No fim das contas, a história da física é isso, né? É uma busca por unificação, por sínteses. Juntaram mecânica e calor. Depois, eletricidade, magnetismo e luz. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar para refletir. Qual será a próxima grande síntese que a física nos reserva?